Mateus 20, vamos começar primeiro lendo o texto sagrado. Versículo 29, Mateus 20, 29 diz assim: E saindo eles de Jericó, seguiu-o uma grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem, né? E eles, porém, o que diz a Bíblia? Eles, porém, cada vez clamavam mais. Agora continua, dizendo: Senhor, o que eles diziam? Filho de Davi, leia, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse: O que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram. E o que diz a Bíblia? E eles o seguiram. Agora vamos voltar de novo, voltando aqui para o 31 e o 32. E a multidão os repreendia para que eles se calassem. E eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi. O que eles diziam? Tem misericórdia de quem? De nós. Todo mundo olha para mim. Então esse é o texto que fala sobre o cego. O cego, ele ficou sabendo que Jesus passaria. Era como se Jesus estivesse passando na via e eu e você estivéssemos à beira, na calçada. Aí você está lá, você é cego. Você começa a clamar. Alguém disse para eles se calarem, mas a Bíblia diz que cada vez eles clamavam mais. Eles não se calaram, eles começaram a clamar mais ainda. Eles não pararam de clamar, começaram a clamar mais. Aí Jesus então manda chamar eles. Agora, Jesus disse, mandou chamar. Você imagina que você é o cego. O surdo, o que ele quer? Ouvir. E o cego, ele quer o quê? Ele quer enxergar, quer ficar curado. Imagina que você é o cego, e você está doente, e você está à beira do caminho. Aí você ficou sabendo que Jesus está passando, e Jesus cura, Jesus faz milagres, Jesus faz maravilhas. Aí quando vê, chega alguém e diz: cego, levanta, o mestre está chamando você. Pô, que alegria te dá, sim ou não? Você não ia dizer: é hoje, sim ou não? É o meu dia, é hoje, vou ficar curado. Você imagina, ele deve ter pensado: é hoje, é o meu dia, eu vou ficar curado. O que ele fez? Ele deve ter levantado e começou a caminhar. Ele foi indo até Jesus, e daqui a pouco ele chega em Jesus. O que ele imagina na cabeça dele? Ele imagina: Jesus vai botar a mão em mim, eu vou ficar curado. Jesus vai orar por mim, meus olhos vão se abrir, eu vou enxergar. Sei lá o que Jesus vai fazer. Teve um que ele fez lodo, teve outro que ele cuspiu. Quem é que lembra que Jesus cuspiu? A pessoa ficou curada ou não ficou? A pessoa ficou curada. E teve o outro que Jesus disse: levanta e anda. Então o cego, quando ele levantou, irmão, ele foi até Jesus, e ele deve ter pensado: é hoje, é o meu dia, hoje é o dia da minha cura. Aí daqui a pouco Jesus olha para ele no versículo 32, e olha o que Jesus vai falar para ele no 32. E Jesus, parando, chamou-os e disse: todo mundo, o que Jesus disse? O que quereis que vos... Quando eu li isso, eu fiquei apavorado. Tu és cego. O cego quer o quê? Aí tu chega em Jesus, depois que tu clamou, e Jesus olha para ti como se ele não soubesse de nada. Jesus está falando com o cego como se ele não soubesse de nada. Jesus olha para o cego e pergunta: o que tu quer? Irmão, eu acho que o cego quase caiu para trás. Tu está orando, tu é cego, o que tu quer? Tu quer ficar curado, tu quer enxergar, sim ou não? Aí tu chega em Jesus cheio de esperança, cheio de fé. Pai, ele mandou me chamar, ele vai orar por mim, eu vou ficar curado. Só que quando tu chega nele, o que Jesus diz? O que tu quer, cego? Irmão, se olhar para o cego e perguntar: cego, o que tu quer? O que o cego quer? Irmão, quando eu li isso na Bíblia, eu comecei a pensar com Deus. Eu disse: Deus, mas que coisa séria é essa, Deus? Eu fiquei pensando comigo mesmo e com Deus, dizendo: Deus, mas que coisa séria. O Senhor é Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu perguntei: Deus, como é que o Senhor fez isso com esse cego?
Eu comecei a falar com Deus, perguntei, como é que o Senhor fez isso, Deus? O Senhor pergunta o que Ele quer, parece que o Senhor não sabia, Deus, o Senhor falou com ele como se o Senhor não soubesse de nada. Aí Deus falou comigo, vai lá e veja o que Ele me pediu. Aí eu parei e disse, eu vou olhar o que Ele pediu então, já que o Senhor mandou, versículo 31. Olá para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal, espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe. Versículo 31. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, todo mundo, Senhor, filho de Davi. Agora leia o que Ele pediu. Tem misericórdia. Todo mundo presta atenção. O que o cego pediu para Jesus? Ele pediu cura ou ele pediu misericórdia? De novo, o que o cego pediu em oração? Ele pediu para ser curado ou ele pediu misericórdia? Olha para mim. Aqui está o problema da maioria das pessoas. O cego não pediu cura. O cego pediu o quê? Deus só pode me dar o que eu peço. Deus só pode me dar aquilo que eu peço. Ele não pediu para ser curado. Foi isso que Deus começou a falar comigo. Eu disse, Deus, mas como é que o Senhor olha para ele e pergunta o que tu quer? Ele quer cura, Deus. Aí Deus me disse, veja o que ele pediu em oração. O que ele pediu? Ele não pediu cura. A oração dele estava errada. E aqui eu começo a mensagem hoje. Hoje eu vim aqui para falar com você. Mude a sua oração. Se você tem orado e você não tem tido resultado, é porque a tua oração talvez possa estar errada. E o nosso problema é que nós normalmente achamos que o erro está no outro, está em alguma coisa ou está em alguém. Nunca olhamos para dentro de nós e paramos para analisar, será que eu não estou errado? Irmão, quando você está muito tempo na igreja orando pela cura e não é curado, tem alguma coisa errada. E às vezes é na sua oração. Quando eu estou muito tempo na igreja orando para um familiar ser salvo e ele não é salvo, tem alguma coisa errada. Quando eu estou na igreja orando para prosperar e eu não prospero, tem alguma coisa errada. Você vê que esse cego, ele não era qualquer cego, porque o versículo 31 diz, Senhor, filho de Davi. Toda pessoa que você chegar na Bíblia e você vê ela chamando Jesus de filho de Davi, ela não é uma pessoa comum, no mínimo. Ela é uma pessoa que conhece muito a Torá, a escritura sagrada do Antigo Testamento. Porque os profetas profetizaram muito no Antigo Testamento, dizendo que da descendência de Davi viria o Cristo. Então quando ele clama, Senhor, filho de Davi, sabe o que ele está dizendo? Eu sei que tu é o Cristo que havia de vir. Eu sei que tu é o Cristo prometido a Israel. Ou seja, eu conheço a promessa. Quando o Cristo viria, ele viesse, ele restauraria todas as coisas. Eu conheço a promessa, eu conheço a palavra. Mas por que Deus não respondia? Porque a oração dele estava errada. Esse é o nosso problema. Às vezes a gente tem que mudar a oração, nós estamos percebendo, a gente não está dando certo, a pessoa está orando, não dá certo. Qual é o primeiro pensamento dela? O culpado é o pastor que não ora, não jejua, é o pastor que está sem unção, a igreja que está fraca, eu vou ir na outra igreja, eu vou nessa, eu vou naquela. Então a gente sempre quer culpar os outros, a gente nunca admite que o erro pode estar onde? Em nós, na minha oração, que talvez Deus não está respondendo porque eu estou orando de forma errada. Quer ver? Eles vão mudar a oração deles. Eles vão mudar agora o pedido deles. Você vai ver que logo eles vão ser atendidos. Vamos lá, continua em Mateus capítulo 20. Agora você vai comigo para o versículo 33. Agora olha o que eles vão dizer no 33. E disseram-lhe eles. Pega uma caneta e sublinha isso aí. Olha o que eles vão dizer agora, leia. Senhor, que os nossos olhos sejam... Agora o pedido está certo. Por que Jesus não respondeu antes? Porque eles não pediram cura, eles pediram o quê? Misericórdia. Agora eles disseram que os nossos olhos sejam abertos, a gente quer enxergar. O que vai acontecer? 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos. Pega uma caneta sobre isso aí. O que está escrito na Bíblia? E logo viram e eles o seguiram. Então presta atenção. Quando eu faço a oração certa, eu sou respondido.
Quando eu faço a oração correta, eu alcanço o que eu quero. Pode ser por isso que você esteja há anos na igreja e não foi respondido. Esteja orando muito por alguma coisa e não foi respondido. Mas qual é o problema dos crentes? O mesmo problema do cego. Ele fez a oração errada, alguém mandou ele ficar quieto. O que ele fez? Ele continuou clamando. Tem muito crente assim, insistindo no erro, insistindo na oração errada, porque o crente acha que é pelo insistir que vai funcionar. Ele está orando errado, ele não tem resposta, em vez de ele parar e pensar: meu Deus, tem alguma coisa errada. Será que Deus é tão mau que está me fazendo orar 30 anos para o meu marido se converter? Será que Deus é tão mau que está me fazendo orar 5 anos para a minha coluna ficar curada? Se a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus, o que nós somos? Não, eu acho que Deus não é mau, eu acho que tem alguma coisa errada com você, com a sua oração. Tem alguma coisa aí que tem que mudar. Só que a gente é meio cabeça dura, mas graças a Deus que me disseram que nessa cidade aqui não tem ninguém teimoso. Disseram que é só nas outras. Aqui não tem ninguém teimoso, graças a Deus. Mas qual era o problema do cego? O problema é que ele estava orando errado e ele não parou. Ele começou a gritar cada vez mais, e gritando, e talvez quando Jesus disse: o que tu quer? Talvez ele se decepcionou. Então às vezes a gente se decepciona com Deus, se decepciona com a igreja, mas a culpa não é de Deus, não é da igreja, às vezes é nossa, que estamos fazendo a oração errada. Aí a pessoa: não, eu tenho que ir para aquela outra igreja, eu tenho que ir para aquela, vai ter o pregador tal, vai ter não sei o que, eu vou receber o meu milagre. Só vai receber o teu milagre quando tu entender a palavra. Enquanto não entender a palavra, não vai acontecer nada. Você pode ir em 10, 20, 30, 40, 50 cultos, não vai acontecer nada se você não entender. Às vezes nós somos como esse homem, teimosos, insistentes no erro. A gente é que nem ele, conhece todas as promessas, mas ainda é cego, não tem entendimento de como usar. Conhece todas as promessas, mas eu não estou vendo elas se cumprindo na minha vida. Às vezes você é uma pessoa boa como cego, mas a oração errada faz Deus não me responder. Deus só respondeu quando ele mudou a oração dele. Quando ele mudou a oração dele, na hora, logo, Jesus curou ele e ele voltou a ver. Então você tem que guardar isso. Se não está dando certo, mude a tua oração. Se não está funcionando, talvez seja porque a oração está errada. Deixa marcado aqui, vai comigo em Tiago capítulo 4. Tiago 4. Tiago 4, todos acharam? Então vamos ler com o pastor. Tiago capítulo 4. Eu quero que você leia comigo o verso 3. Tiago 4, versículo 3, todo mundo junto, vamos lá, o que diz a Bíblia, pessoal? Pedis e não recebeis. O que está escrito aí? Porque pedis mal, para gastardes em vossos, de novo, pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Esse é o problema. Quem não sabe orar, não vai ter resultado na vida. Se eu quero ter resultado na minha vida, eu preciso aprender a orar. Quem não sabe orar, não vai ter resultado. Qual é o problema do crente? Ele não sabe orar, ele não admite, e ele continua insistindo com aquela oração errada. E daí não dá certo, ele chama 3 irmãos para orar por ele. Não dá certo, ele vai chamar 5. Não dá certo, ele bota o nome no grupo de oração, na outra igreja, nessa igreja, pede para o fulano, para o beltrano, para o ciclano, porque ele acha que todo mundo orando vai funcionar. O que essa pessoa está mostrando? Que ela não entende nada de oração. Só que o problema é que, graças a Deus, ninguém é teimoso. E a pessoa para, ela não continua pedindo para todo mundo, botando em todos os grupos, botando para todos os lados, chutando para tudo quanto é canto. Não adianta unir a fé com alguém que não crê. Só vai estragar a minha oração. Unir a fé com alguém que não acredita. Ah não, mas é que se tiver muita gente dá certo. Aonde que tu leu isso? Em 1 carta a eu, versículo 1, capítulo 2? Primeira carta de mim mesmo? Porque isso não, onde você lê isso aí? Então tem coisas que a pessoa faz que ninguém ensinou ela, mas ela acha que tem que ser daquele jeito. Mas ainda bem que aqui ninguém é teimoso.
Diga para o irmão, ainda bem que tu não é teimoso. Graças a Deus, né, pessoal? A gente não é que nem o cego, ficar insistindo que está errado, né? Pastor, na primeira carta, eu, capítulo 2, versículo 3, diz que quanto mais gente orar por mim, melhor. Não sei de onde você tirou isso. Você está achando agora que é time de futebol, tem que ter 20 jogando? Se tiver um que ora com fé, a coisa funciona. Não precisa ter 10. Precisa ter quantos? Um que ore com fé para a coisa funcionar. Não precisa ter 20, 50, 100. Se tiver um, o negócio funciona. Claro que tem casos e casos. Agora segue em frente comigo. Como é que diz o 3? Pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Esse é o problema. Por que o cego não recebeu na primeira vez? Porque ele pediu errado. Quando ele mudou a oração, Jesus respondeu. Volta para Mateus 22. Mateus 22. Está lá, pastor, o Novo Testamento, você deixou marcado? Podemos ler? Versículo 29, 22, 29. O que diz a Bíblia? Jesus, porém, respondendo, disse, pega uma caneta, anota isso aí. O que Jesus disse? Errais. Por que nós erramos? Não conhecendo as Escrituras, e continua comigo, e nem o poder de quem? Irmão, às vezes você conhece a Escritura, às vezes você sabe que está escrito, muitas vezes você já leu a Bíblia toda, mas qual tem sido a dificuldade? Você não sabe como colocar o poder de Deus em ação. Às vezes a gente está errando, não porque não conhece, porque a pessoa já leu. Quem não leu a Bíblia toda, deve ler a Bíblia toda. Você precisa, isso é importante para você. Então às vezes a pessoa conhece a Escritura, às vezes a pessoa vem à igreja, é dizimista, é ofertante, é uma pessoa fiel, já é uma pessoa batizada, mas a oração dela não é respondida, ela não consegue o milagre. A Bíblia está dizendo que você tá bom, pastor, eu conheço a Escritura. Bom, você pode conhecer a Escritura, mas às vezes não sabe botar o poder de Deus em ação. E esse é o problema de muito crente. Estamos errando nisso, errando que a gente não sabe orar, errando que a gente não sabe pedir como deve pedir corretamente. E quem pede mal não recebe nada. Se você não aprender a orar, você não vai ter resultado na sua vida. Olha como é que se bota o poder de Deus em ação. Esdras capítulo 8. Também está no Antigo Testamento. Se você achar o Samuel, você vai andar para frente. Reis. Passou o livro de Reis, você vai chegar em Crônicas. Passou Crônicas, você vai chegar em Esdras. Pastor, se eu não achar, achamos obreiros ou procure no índice, que o índice ajuda você. O índice é o GPS da Bíblia. É a primeira folha depois da capa, é o índice. Ele vai falar para você o número da página e você vai direto. Pastor, o que acontece se eu ficar procurando que eu não sei onde está? Só uma coisa, tu não acha. Vai ficar folhando sem achar nada. Agora, se você for no índice, você acha fácil. Ou levanta a mão, daí nós te ajudamos com alegria. Esdras 8. Você vai Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Deuteronômio, Josué, Juízes, 20. Samuel, Reis, Crônicas, Esdras. Capítulo 8. Todos acharam? Então vamos comigo no 23. Esdras 8, 23. Lê para o pastor o 23, todo mundo junto. Nós, pois, fizemos o quê? Jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Agora pega uma caneta e sublinha o final do seu versículo aí na Bíblia. O que diz? E moveu-se pelas nossas orações. Irmão, então presta atenção. Olha o poder da oração do crente. O poder da oração de uma pessoa que sabe usar a arma que ela recebeu. Irmão, a oração, ela tem o poder de fazer Deus se mover. Ela tem o poder de fazer Deus entrar em ação. A oração tem o poder de fazer Deus entrar em cena naquela situação que eu estou enfrentando. Olha a importância de aprender a orar. Agora, tem gente que não tem resposta porque não sabe pedir. Por que o cego não foi respondido? Porque a oração dele estava o quê? Errada. O que eu quero que você bote no coração hoje? Eu não sei pelo que você tem buscado, pelo que você tem pedido. Quanto tempo faz que você está pedindo? Mas se não está dando certo, talvez seja porque você está pedindo errado. Se você mudar a sua oração como cegos, provavelmente você vai ser respondido logo. Eles mudaram a oração. Logo, a Bíblia diz que Jesus botou as mãos
E eles começaram a ver. Talvez o problema não é o pastor, não é a igreja, não são os irmãos. Eu pedi para o Joãozinho orar por mim, mas acho que a oração dele é fraca, pastor. E não funcionou nada. Quem está botando a culpa no Joãozinho? Talvez o problema não é o Joãozinho. Talvez o problema é a nossa oração. E se você mudar a oração como servos, logo Deus vai te responder. Vamos ficar de pé.